Se você é empresário no Brasil, está em processo de internacionalização do seu negócio e tem dúvidas sobre como você vai readequar os seus contratos com os seus colaboradores e os seus funcionários, prestadores de serviço CLT, então esse vídeo foi feito especialmente para você. Essa é uma das dúvidas que mais recebemos aqui dos empresários na Telecojus e vamos dedicar o vídeo de hoje a responder essa pergunta. No vídeo de hoje vamos clarificar sobre como realizar esse processo de transição de forma a estar adaptado com as leis do país destino do qual você está levando a sua operação offshore e ao mesmo tempo do país local do qual você está tirando a sua operação, nesse caso, do Brasil. E vem comigo que eu vou te mostrar o jeito certo de fazer isso. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Giovanni Teres, CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de empresas offshore e professor titular do MBA de Blockchain e Criptoativos da Trevisan Escola de Negócios. E no vídeo de hoje vamos falar sobre processos de adaptação da parte de folha de funcionários, ou seja, seus colaboradores e seus funcionários seledistas, e como adaptar essa operação no processo de transição para a expansão do seu negócio até a empresa offshore. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Telecojus, aperta o botão de like desse vídeo e não se esqueça de nos acompanhar para os próximos vídeos deste tema e muitos outros. E agora, vamos ao vídeo. Ponto número 1. O que acontece com uma empresa do Brasil durante um processo de internacionalização, ou seja, durante um processo offshore? Existem duas formas, dois caminhos que podem se seguir nessa etapa. O caminho número 1 é que o CNPJ, ou seja, aquela empresa do Brasil, ela deixe de existir, pois toda a operação, incluindo os clientes, os prestadores de serviço, ou os funcionários nesse caso, sejam totalmente migrados para a nova empresa, ou seja, a empresa offshore, a empresa internacional que vai recepcionar toda essa operação e todo esse negócio já pré-existente. E temos também o caminho número 2, que é quando há um fracionamento da operação, ou seja, quando essa operação ela é dividida em partes. Isso pode acontecer por motivos estratégicos, logísticos ou até mesmo tributários. Então vamos citar o exemplo de uma empresa média do Brasil que tenha parte da sua operação de forma presencial e parte dela remota. Então, essa parte de toda a prestação física ou presencial, ou seja, porque existe um escritório, uma sede presencial, essa parte deve permanecer vinculada a um CNPJ no Brasil. Já a parte que envolve serviços prestados à distância, serviços prestados de forma virtual ou até mesmo produtos e serviços totalmente digitais, esses podem ser migrados, esses que são virtuais, para a empresa offshore, ou seja, para a parte internacional da empresa. No final, fica como grandes empresas, assim como Spotify, como o YouTube, a Amazon, o antigo Twitter, que hoje é o X, e muitas outras empresas que funcionam exatamente dessa forma. Elas possuem um CNPJ no Brasil apenas para a parte de representação do escritório, aquela parte que existirá para ter o espaço de convivência dos colaboradores e funcionários e aquele espaço que pode haver algum tipo de prestação presencial. E existe a parte internacional, que é a parte onde realmente acontece o serviço, ou seja, uma prestação de um serviço remoto, uma prestação de um serviço digital ou até mesmo um produto digitalizado. Nesses casos, esse produto e faturamento são migrados para a empresa internacional. Ponto número 2. Criação de filial ou uma subsidiária. Essa é uma dúvida também comum entre os empresários. Quando você vai realizar a criação de uma nova empresa, dessa vez internacional, uma empresa offshore, você vai fazer ela na forma de uma subsidiária, ou seja, ela é na verdade uma empresa criada a partir da documentação da empresa já existente, ou você vai fazer uma empresa nova do zero que não vai ter nenhum tipo de vinculação com a empresa que já existe em operação atual, que nesse caso seria uma filial ou uma empresa do zero. Essa parte também vai depender de aspectos tanto tributários quanto estratégicos e também do planejamento e expansão da empresa. Se o que a empresa do novo país da qual está sendo incorporada, ou seja, a empresa offshore, ela vai realizar um tipo de atividade, um tipo de prestação de serviço que é completamente diferente da empresa atual que já existe, você não deverá fazer uma subsidiária
subsidiária, e sim ela deverá ser incorporada no formato de ou filial ou uma empresa de novo tipo de uso, ou seja, uma empresa realmente do zero. Já se o que você estiver migrando para empresa offshore for o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de prestação de serviço e negócio já existente, você tem duas opções. Ou você vai criar uma filial que vai prestar serviço naquele país para o mesmo tipo de atividade, só que exclusivamente para aquele país, enquanto a empresa do Brasil presta para o território nacional, ou vai entrar naquele tópico do primeiro ponto anterior, que você exclui o CNPJ do Brasil, onde não haverá mais uma empresa no Brasil, e toda operação é migrada para a empresa offshore. Nesse cenário, você não terá nenhuma filial, nenhuma subsidiária. Você terá uma nova empresa incorporada do zero que passará a ter recepcionada toda a operação e negócio que antes funcionava no Brasil. Ponto número 3. Planejamento estratégico. Nesse ponto, envolve mais a parte de planejamento inicial e desenvolvimento estratégico de todos os pontos anteriores que havíamos mencionados. Pois toda essa parte de saber se você vai tirar completamente a empresa que antes ficava do Brasil, se você vai fracionar as operações de forma nacional e internacional, ou se você vai simplesmente encerrar toda a antiga atividade no Brasil e migrar essa empresa para o exterior, todos esses pontos necessitam de não só uma grande análise pormenorizada por um time profissional de especialistas da área adequada, mas também necessita de um planejamento estratégico para o faseamento dessa empresa, ou seja, de que maneira toda essa operação será migrada para o exterior. E para isso recomendamos que você conte com serviços qualificados de empresas como a Telecojus, pois é necessário não só todo o estudo e o planejamento prévio do que será feito, mas também como será feito toda essa transição, desde os pontos de escolha do país até como será feita essa migração. E agora, por fim, chegamos à parte da reestruturação dos contratos de trabalho. Nessa fase, vai depender das escolhas realizadas dos tópicos anteriores, ou seja, se ainda vai haver um CNPJ no Brasil, uma operação que foi mantida em solo nacional, seja para operação local, ou seja, apenas para uma filial de representação, um escritório de representação, ou se não existe mais nenhum tipo de operação em solo nacional, se o CNPJ foi extinto e toda operação foi migrada de forma internacional. Se ainda existe um CNPJ local no Brasil, esse CNPJ pode vincular os prestadores de serviço, funcionários e colaboradores locais de forma ou por meio de carteira de trabalho, ou seja, CLT, ou por forma de prestação de serviço PJ para PJ. Ambas as modalidades são possíveis caso haja a existência de um CNPJ no Brasil para operação local nacional, ou seja, para apenas representação, um escritório de representação local. Caso a escolha que tenha sido feita seja de reincorporar uma nova empresa internacional, levando toda a operação que antes acontecia no Brasil e extinguindo qualquer CNPJ local, então é necessário uma readequação de todos os contratos de trabalho dos prestadores de serviço e dos funcionários que antes existiam nesse CNPJ do Brasil e migrados para a empresa internacional. E essa etapa é muito mais simples do que parece. Você inclusive pode utilizar os termos do contrato, as cláusulas e condições de forma muito parecida com o que antes você tinha. O que ocorre é que agora não mais você poderá se basear em leis brasileiras, e sim você terá que contar com as leis locais do país no qual você colocou a sua empresa offshore. Se o país escolhido para a sua empresa foi Estados Unidos, Inglaterra, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas ou outra jurisdição que use Common Law, então você vai basear todos os seus contratos em Common Law britânico, que é o formato mais adequado e seguro para você fazer. Nessa etapa, todos os antigos prestadores deverão ter o seu contrato readaptado para as leis locais do país-alvo escolhido para a sua empresa offshore e, mais uma vez, o formato legislativo do contrato deve ser redigido de acordo com as leis locais. Na parte de formas de pagamentos e condições, podem ser mantidas as mesmas anteriores, uma vez que é possível através de transferências SWIFT que os seus funcionários recebam no Brasil mesmo, no mesmo banco que eles recebem. O que vai mudar é que não poderá ser utilizado métodos como Pix e sim terá que ser feito transferências bancárias.
É importante frisar que, caso a contratação seja feita pela empresa internacional, não é possível usar o sistema CLT, ou seja, o sistema de carteira assinada de trabalho, como na escolha anterior, porque o formato CLT é algo exclusivamente do Brasil. Mais uma vez, a legislação trabalhista baseada na CLT em carteira assinada são leis exclusivamente brasileiras, portanto elas não valem e não podem ser feitas com empresas estrangeiras que não possuem representação e vinculação local no Brasil. Porém, contudo entretanto, já adiantamos aos nossos espectadores de que o formato mais seguro para ambos os lados, ou seja, tanto para a empresa quanto para o prestador de serviços, é que seja de forma B2B, ou seja, na forma de prestação de serviço entre uma empresa internacional, a pessoa jurídica da sua empresa offshore, e a pessoa jurídica da empresa local do seu prestador de serviço. E uma rápida curiosidade aqui para o pessoal, existe um ouro muito grande nesse último formato que a maioria das pessoas não sabem, que é, pela legislação tributária do Brasil, existem muitos benefícios fiscais, muitos benefícios tributários para que empresas do Brasil prestem serviços para empresas internacionais, tendo muitas vezes isenção de PIS, COFINS e outros tipos de tributos. Portanto, é muito benéfico para o seu prestador de serviço, seu colaborador, que ele preste serviço para uma empresa internacional ao invés de para uma empresa local, pois assim, não só vocês possuirão mais segurança jurídica no contrato de vocês, tendo menos interferências estatais brasileiras, mas também ele vai se beneficiar de forma a ter menos impostos nos recebimentos que ele fizer pelos seus pagamentos. Ah, só um ponto para o pessoal aí de casa. É óbvio que aquele escritório previdenciário ou trabalhista da esquina da sua casa vai ser incapaz de fazer isso. Então você deve contar com um escritório adequado e especializado de uma área internacional, como é o caso da Telecojus, para que não só assessore, mas realize todo esse processo de adequação dos seus contratos de trabalho, da sua equipe, dos seus colaboradores, e que faça a assessoria de toda essa transição do início ao fim. A estruturação de empresas offshore pode ser a chave, a virada de chave para que o seu negócio alcance um novo nível. Porém, contudo, entretanto, é necessário se atentar para que todo esse processo de transição e adequação seja feita com conformidade legal e tributária para garantir a segurança do seu negócio, da sua empresa e da sua equipe. E para isso, conte com a Telecojus, uma empresa especializada em internacionalização de empresas e negócios que conta com diversificação de profissionais especializados na área internacional, tendo economistas, contadores, advogados e muitos outros profissionais que vão realizar a assessoria e a readequação da sua empresa em todo esse procedimento, do início ao fim. Trabalhando com mais de 50 jurisdições no mundo, a Telecojus é referência no mercado e a empresa mais especializada que existe no Brasil para promover a internacionalização do seu negócio e adequação e conformidade para a sua empresa. O seu negócio será beneficiado em diversos aspectos, tanto do ponto de vista trabalhista, quanto do ponto de vista tributário, fiscal, parte de expansão e vendas da sua empresa e muitos outros. Se você deseja realizar a internacionalização do seu negócio e da sua empresa e migrar todo o negócio atual que você já tem para uma outra jurisdição, ou abrir então uma filial da sua empresa no exterior para fazer vendas internacionais, entre em contato agora mesmo com a nossa equipe especializada da Telecojus. Acesse por meio de www.telecojus.com e entre em contato com os nossos especialistas ou mande um direct em qualquer uma das nossas várias redes sociais. Se você chegou até aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal da Telecojus, a curtir esse vídeo e colocar aqui embaixo o seu comentário a respeito. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma consideração ou tem sugestão para um novo vídeo da Telecojus? Então coloca o seu comentário aqui embaixo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está necessitando internacionalizar a empresa dele, mas que tem dúvidas sobre os aspectos trabalhistas e migração contratual da empresa. Não esqueça de acompanhar as redes sociais da Telecojus e o nosso canal do YouTube para mais vídeos como esse e muitos conteúdos sobre offshore e empresas internacionais, e até a próxima!